Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, alunos do Direito Empresarial 1, para mais uma aula. Eu acho que basicamente a nossa última aula desse semestre, tá certo? Por conta do tempo. Nossa AV2 já está em cima, né? Já vou postar para vocês a prova de AV2. Então, as outras matérias a respeito de sociedade, nós vamos dar uma continuidade no próximo semestre em Direito Empresarial 2, beleza? Então vamos falar rapidamente sobre desconsideração da personalidade jurídica, né? Vamos analisar então o que é esse instituto, para que ele serve, quais são seus fundamentos, quais são seus requisitos a respeito então da desconsideração da personalidade jurídica, certo? O que acontece? Eu já expliquei para vocês nas aulas a respeito de sociedade, que a partir do momento que uma pessoa jurídica, no caso então de nossa aula, a sociedade empresária, no caso a sociedade, a sociedade de uma maneira geral, não precisa ser propriamente dita empresária, ela tem sua personalização, ela passa então a ter autonomia no que diz respeito então à sua personalidade jurídica, né? Então, a partir do momento que eu pego os atos constitutivos da sociedade, a partir do momento que eu pego os atos constitutivos da sociedade e levo ela para efeito de registro, ela então passa a ter personalidade jurídica. E o que vai acontecer? Ela passa a ter, então, uma personalidade própria, ela passa a ter autonomia. Autonomia é essa, então, que vai fazer com que ela não se confunda com a personalidade de seus membros. Quem são? Os sócios ou acionistas. Se for, por exemplo, a sociedade por ações. O que acontece? O Código Civil, ele veio então introduzindo o artigo 49A, onde ele fala isso de maneira expressa. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Veja que aqui, como estamos ainda nas disposições gerais a respeito da pessoa jurídica, ela ainda vai falar dos associados, ela vai falar dos instituidores, ela vai falar de administradores, né? Por quê? Porque aqui na disciplina geral nós ainda temos as associações, as fundações e por aí vai, beleza? Então veja que a pessoa jurídica, no caso da nossa aula, a sociedade, ela não se confunde com os seus sócios. A autonomia patrimonial, mais um dos efeitos, mais uma das consequências da personalização da sociedade, né? É um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. O que esse parágrafo único está dizendo, professora? Que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, no nosso caso, da sociedade empresária, ela então é um instrumento de alocação de riscos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um sócio A, um sócio B, um sócio C e um sócio D, que se unem para criar uma sociedade. Esse patrimônio que essa sociedade ela vai ter por ter nascido, por ter personalização, é o patrimônio que vai servir para os riscos ou para se alocar os riscos da atividade. Esse patrimônio é o que vai então responder pelas dívidas que a sociedade ela vai contrair no desenvolvimento de sua atividade. Ou seja, eu resguardo o patrimônio pessoal, eu resguardo o patrimônio pessoal dos sócios A, B, C e D. Só que a gente conhece o Brasil, a gente conhece, né, algumas pessoas que acabam se utilizando do direito para fraudar. Então, é muito comum que esse risco de alocação na autonomia patrimonial decorrente da personalização da sociedade, ela sofra abusos.
né? Então, diante de abusos praticados por sócios e administradores, surgiu no direito comparado uma teoria chamada de quê? De desconsideração da personalidade jurídica. E o Brasil, então, ele adotou essa desconsideração. O que vai acontecer? Eu vou simplesmente fazer com que haja a quebra da personalização, certo, da pessoa jurídica, para que eu possa então atingir os bens pessoais dos sócios, beleza? O que acontece? Você tem que ter cuidado, pois na desconsideração da personalidade jurídica, eu não tenho extinção da pessoa jurídica, mas apenas uma ampliação de responsabilidades. Como assim, professor? É mais ou menos o seguinte. Pense comigo, então, o seguinte. Ah, deixa eu ver aqui. Tela em branco. Vamos aqui. Eu tenho, então, 4 sócios. Eu tenho o sócio A, eu tenho o sócio B, eu tenho o sócio C, eu tenho o sócio D. Todos eles, então, investiram dinheiro, investiram patrimônio para a constituição de uma sociedade. Eles, então, investiram dinheiro para a constituição de uma sociedade. Pegaram, então, os atos constitutivos dessa sociedade e levaram para efeito de quê? De registro. Registraram. E a partir do momento, então, que essa sociedade ela teve personalidade, né, personificação, essa sociedade ela passou a ter o quê? Patrimônio próprio. Então, todo aquele dinheiro que foi investido pelo sócio A, pelo sócio B, pelo sócio C, pelo sócio D, todo aquele dinheiro que foi investido para a constituição da sociedade, no momento que os atos constitutivos foram registrados, saíram da esfera patrimonial de A, B, C e D e entraram na esfera patrimonial da sociedade. Então, diante disso, a sociedade, além de ter patrimônio próprio, ela então vai ter o quê? Responsabilidade. Se ela tem personalidade, ela vai ter responsabilidade. Então, todos os atos, todos os contratos que essa sociedade ela vai passar a fazer são de responsabilidade de quem? Dos sócios? Não, da própria sociedade. Então, no momento que se registrou os atos constitutivos da sociedade, eu criei uma barreira de separação patrimonial. Eu criei uma barreira de separação patrimonial. Eu tenho o patrimônio da sociedade, de um lado, e eu tenho o patrimônio pessoal dos sócios, de outro. Então, A vai ter seu patrimônio próprio, B vai ter seu patrimônio próprio, C terá seu patrimônio próprio, D terá seu patrimônio próprio. Patrimônio, então, que não vai se confundir com patrimônio social, com patrimônio da sociedade. O que a desconsideração faz? A desconsideração, ela faz o seguinte, ela chega nessa barreira, nessa, digamos que, separação. Então, tem uma barreira entre sociedade, entre patrimônios, desculpa, que separa os patrimônios. E o que ela faz? Ela quebra essa barreira. Ela vai quebrar essa barreira. Ela vai fazer, então, com que essa barreira ela seja quebrada. Para quê? Para que atos e contratos que a sociedade fez tenha o poder, então, de além de atingir o patrimônio próprio dessa sociedade, ele se estenda ao patrimônio pessoal dos sócios. Então, eu deixo o patrimônio próprio da sociedade ali, vai realmente ser utilizado, né? Mas eu vou estender os efeitos da obrigação para o patrimônio pessoal dos sócios A, B, C e D. Então, o que ela faz? A desconsideração, ela quebra essa barreira, né? Então, o que eu faço? Eu amplio a responsabilidade. Aquela responsabilidade que antes era apenas da sociedade, aquela responsabilidade que era antes apenas da sociedade, ela vai se estender para a pessoa dos sócios.
então eu vou atingir o patrimônio pessoal dos sócios, certo? Eu não posso confundir desconsideração da personalidade jurídica com despersonificação da pessoa jurídica. Professor, o que é despersonificação? É quando a sociedade ela perde a sua personalidade jurídica. É quando a sociedade ela perde a sua personalidade jurídica. Ou seja, é a morte da sociedade. É quando ela vai morrer. Então, despersonificação é uma coisa, desconsideração é outra. Na desconsideração, a personalidade da sociedade ela subsiste. Na despersonificação, não. Ela perde sua personalidade, ela morre. Olha o que, é que vai dizer o artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, dissolução, né? Ou cassada sua autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Professor, fazendo a liquidação da sociedade, o que, é que vai acontecer? Vai ter uma despersonificação. Ela perde a sua personalidade jurídica. Onde é que a gente vai ver muito isso? Essa despersonificação, essa despersonalização, quando a gente for falar de encerramento de sociedades, né? Se a sociedade ela nasce com o registro, ela vai morrer com o quê? Com a dissolução, liquidação e a extinção da sua personalidade jurídica, né? Então, cuidado, na desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil de 2002, não há extinção da personalidade, apenas uma quebra da autonomia patrimonial dessa sociedade. Eu amplio as responsabilidades. Já na despersonificação, né, ou despersonalização, prevista no artigo 51 do Código Civil de 2002, aqui sim, há uma extinção da personalidade, há uma extinção da personalidade jurídica, né? Ela vai deixar de existir. Então, há uma extinção da pessoa jurídica, né? Eu vou apurar o passivo, todas as dívidas, o ativo, faça a liquidação, que é a liquidação, professor, é o pagamento do passivo, e vou cancelar a inscrição. Então, nesse momento, a pessoa jurídica, no caso, nossa sociedade, ela deixa de existir, ela morre. Beleza? Então, voltando à desconsideração. Eu tenho duas modalidades de desconsideração. Né? Essas, na verdade, se você aprofundar o estudo, você vai encontrar mais duas, mas essas são as mais cobradas e nós vamos focar nessas duas, tá certo? Quais são, professor? Eu tenho a desconsideração direta, também chamada de desconsideração regular, e eu tenho a chamada desconsideração inversa ou invertida. A mais comum é a chamada desconsideração direta. Qual é? Os bens dos sócios ou administradores respondem pelas dívidas da pessoa jurídica, certo? Então, os bens pessoais, quiser escrever aqui, ó, para não se confundir, os bens pessoais da pessoa dos sócios, né? Ou administradores vão responder pelas dívidas da pessoa jurídica, pelas dívidas, no caso, da sociedade. Vão responder pelas dívidas da sociedade. Está previsto tanto no artigo 50 como no artigo 28, bem como também a gente ainda vai falar do artigo 4º, né, da Lei de Crimes Hediondos, também prevê a desconsideração direta. E a desconsideração inversa, professor, é só voltar o caminho. É os bens da pessoa jurídica, respondendo por dívidas dos sócios. Ou seja, o que acontece na desconsideração inversa? As dívidas pessoais dos sócios, podem, então, atingir os bens da sociedade. Veja que a dívida pessoal do sócio é dele.
Se eu, Tiago, sou sócio da Unileão e eu fiz uma dívida, sei lá, porque eu coloquei uma internet na minha casa e não paguei por essa internet na minha casa, essa dívida é minha, não é da Unileão. A Unileão, ela vai ter a dívida dela por conta da internet que ela coloca lá no estabelecimento dela. Então, se por acaso eu estiver me aproveitando da Leão Sampaio para deixar de pagar os meus credores, pode acontecer a chamada desconsideração inversa, né? As dívidas da Unileão, ou desculpa, as dívidas não, perdão, o patrimônio da Unileão, certo? Vai responder por minha dívida de internet. Professor, e era possível isso? Bem, o que acontece? A desconsideração inversa, ela era já possível tanto pela doutrina, quanto também eu tinha enunciados da jornada de direito civil, né, bem como jurisprudência e súmulas autorizando isso. O que acontece? No final do ano passado, foi final? Eu sei que foi no ano passado, né? Pela introdução da Lei de Liberdade Econômica, deixa eu lembrar aqui, eu acho que o número da lei é 13.000. Posso estar errado, tá? Confere aí, gente, na internet depois. 13.874 de 2019, né? Lei da Liberdade Econômica. Essa lei ela é de suma importância para essa aula, porque ela alterou, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, Lei da Liberdade Econômica, tá? Ela alterou alguns dispositivos do artigo 50. E entre esses dispositivos foi justamente prever de maneira expressa agora e legal a desconsideração. O artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, ele autoriza, né, a desconsideração inversa, bem como os Códigos de Processo Civil em 2015 começou a prever também aonde no artigo 133, parágrafo 2º. E gente, ó, toda matéria incidental, toda matéria basicamente quase processual sobre desconsideração está prevista no Código de Processo Civil do artigo 133 até, se eu não me engano, o artigo 137, tá? Até o artigo 137. Aqui do 133 até o 137, eu tenho todas as disposições, ela de forma incidente, ela como deve ser pedida, quem vai pedir, quem não vai pedir, qual é o recurso que eu vou entrar, né? Quais são, então, as normas que o juiz deve obedecer, tal. Tá tudo lá do 133 ao 137 do CPC. É matéria nossa? Infelizmente não, né? É matéria que você já deve ter visto lá nas aulas de processo civil 1, já que está bem no início, né? Artigo 133 e 137 do CPC. Dá uma lida depois, em casa, dê uma lida do 133 ao 137. Então, eu tenho essas duas modalidades. Eu tenho a direta e eu tenho a inversa ou invertida. Na direta, né, dívidas da sociedade vão atingir bens dos sócios. E na desconsideração inversa, dívida dos sócios vão atingir bens da sociedade. Beleza? Eu faço justamente o caminho inverso. Olha o nome ajuda muito a gente. Desconsideração inversa ou invertida. E as teorias, né? A desconsideração da personalidade jurídica, ela se divide em duas teorias. Para as aulas de direito empresarial, ou seja, para o direito empresarial, nós vamos trabalhar com a chamada teoria maior, certo? Aqui, no caso, o direito empresarial, ele trabalha com uma teoria maior. Eu vou falar da outra teoria, mas você vai ver que ela não se aplica às disposições empresariais. Beleza? Então, para as relações empresariais, nós vamos trabalhar com a teoria maior. Professor, onde é que a teoria maior ela está sendo vista? Onde é que ela é disciplinada?
no artigo 50 do Código Civil. E diz assim o artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios. Então, veja, é o que eu expliquei para vocês. O que eu tenho aqui? Uma ampliação de responsabilidade da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Só que a desconsideração maior, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ela precisa de dois requisitos, certo? Para então que o juiz aplique essa desconsideração. Então, para a aplicação da desconsideração, eu preciso preencher dois requisitos. O primeiro requisito é justamente o abuso da personalidade jurídica. É o abuso da personalidade jurídica. Professor, como é que eu posso abusar da personalidade jurídica? De duas formas. As formas previstas no artigo 50, parágrafo 1º e 2º, bem como está no caput. Cadê? Aqui, ó. Quando ele diz: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, veja que eu tenho aqui duas espécies, duas formas de abuso da personalidade jurídica. Como é que se configura o abuso da personalidade jurídica? Primeira forma, com desvio de finalidade. Professor, o que é o desvio de finalidade? O desvio de finalidade, ele hoje vem expressamente previsto no parágrafo 1º do artigo 50. Mais uma inovação da Lei de Liberdade Econômica. E diz assim: para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O que acontece? Antes da Lei de Liberdade Econômica, eu não tinha o desvio, o conceito de desvio de finalidade, ele acabava sendo aberto, né? Mas, basicamente, a doutrina, a jurisprudência dizia isso, que a utilização da pessoa com o propósito de lesar credores e praticar o quê? Atos ilícitos de qualquer natureza. Mas dessa vez agora ela vem definida expressamente na lei. Então, professor, se por acaso eu estou me utilizando da pessoa jurídica para lesar credores, o que vai acontecer? Eu posso, então, pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Eu já tenho o primeiro requisito preenchido. Então, eu criei um Meirelli, registrei essa Eireli, também se aplica a Eireli, apesar da nossa aula ser sociedade, tá? E estou pedindo empréstimos bancários. Só que eu já estou pedindo empréstimos bancários no nome da Eireli, sabendo que eu não vou pagar esses empréstimos. Eu não vou quitar esses empréstimos. O que eu estou fazendo? Eu estou me utilizando de uma pessoa jurídica para praticar ilícitos. Olhe que diz de qualquer natureza. Claramente, o que eu tenho aqui? Um crime, né? Claramente aqui eu tenho um crime. Criei um Meirelli para pedir empréstimo para não pagar, para lesar. Ou seja, ser um estelionatário. Mas veja que é de qualquer natureza. É de qualquer natureza. Então, como é de qualquer natureza, eu posso pedir também, no âmbito civil, a desconsideração da personalidade jurídica. E além do desvio de finalidade,
eu tenho a chamada confusão patrimonial. A confusão patrimonial, do mesmo jeito do desvio, não vinha com uma definição própria, né, antes da lei de liberdade econômica. Aí o que aconteceu? A lei colocou, então, as hipóteses de confusão patrimonial no parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, vice-versa. Ou seja, o que acontece aqui? Aqui eu tenho dívidas pessoais. Eu tenho dívidas pessoais dos sócios que são pagas mediante patrimônio da pessoa jurídica. Então, o que eu tenho? Um cumprimento repetitivo de obrigações do sócio, são dívidas dele, são obrigações dele, que agora são feitas por quem? Pela pessoa jurídica. Ou vice-versa. Ou seja, eu tenho obrigações da sociedade, mas quem paga é a pessoa física do sócio, em seu nome próprio, beleza? Transferência de ativos ou de passivo sem efetiva contraprestação, exceto os de valor proporcionalmente significante. O que eu faço? Eu começo a transferir valores da sociedade, ativos ou passivos, tem como dívidas também da sociedade, para a pessoa do sócio. Ou vice-versa, eu começo a transferir passivos ou ativos da pessoa do sócio para a sociedade. Veja que ele vai desconsiderar os valores insignificantes. Valores baixos não servem para caracterizar a confusão patrimonial. E outros atos de descumprimento, fazendo então o que aqui? Deixando uma cláusula aberta, ou seja, demonstrando que esse rol ele é meramente exemplificativo. Beleza? Então, aconteceu abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial. Veja que eu tenho o primeiro requisito preenchido para pedir, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, de amarelo, o que eu tenho, professor? O primeiro requisito. Mas, professor, se por acaso houve confusão patrimonial apenas, eu posso pedir? Não. Veja que eu preciso da acumulação desse requisito com o segundo. Qual é o segundo? É o prejuízo ao credor. É o prejuízo ao credor. Né? Isso foi uma inovação também da Lei de Liberdade Econômica. E por que ele fez isso? Ele fez justamente para trazer um maior empecilho para a desconsideração. Parte da doutrina civilista, principalmente, empresarialista, até que ela não falou tão mal, mas parte da doutrina civilista, né, uma boa parte da doutrina civilista, ela meio que não gostou dessa introdução de prejuízo ao credor, apesar do prejuízo ao credor, antes da Lei de Liberdade Econômica, já vinha como requisito na jurisprudência. Então, o que acontece? A doutrina civilista diz que, na verdade, ele trouxe essa necessidade de prejuízo ao credor como uma forma, então, de travar, né, os pedidos de desconsideração, ficar mais dificultoso a desconsideração da personalidade jurídica. Professor, onde é que eu encontro isso no artigo 50? Aqui o segundo requisito, ó, vou mudar de cor, né? Beneficiados, opa, rapidinho aqui, mudei a cor, foi da beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso. Quem? Os particulares e os administradores. Então veja que aqui eu tenho justamente o segundo requisito. Veja que aqui
eu tenho justamente o segundo requisito. Se eles vão se beneficiar direta ou indiretamente, veja, indiretamente, pelo abuso, né? Se eles vão se beneficiar direto ou indiretamente pelo abuso, é porque, lógico, eu tive um prejuízo ao credor. Então, professor, se por acaso houve confusão patrimonial, houve desvio de finalidade, mas não houve prejuízo ao credor, eu não posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Para teoria maior, não pode. Beleza? Professor, e esses requisitos se aplicam para desconsideração inversa? Se aplicam. São os mesmos requisitos, para a desconsideração inversa. São os mesmos requisitos para a desconsideração inversa. Beleza? São os mesmos requisitos. Isso você encontra onde? No parágrafo 3º do artigo 50, como eu já falei, do Código Civil. E, por fim, nós temos a chamada teoria menor. A teoria menor ela se encontra definida no artigo 4º da Lei 9605, né, de 98, a Lei de Crimes Ambientais, e no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Então, olha o que diz o artigo 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. E o artigo 28, desculpa aqui, botei só artigo, né? Faltou 8 aqui. O artigo 28, parágrafo 5º, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Por que eu chamo de teoria menor, professor? Porque ela vai ter um único requisito. Qual? O prejuízo ao credor. Então, ocorreu prejuízo ao credor, independente de ter acontecido confusão patrimonial, independente de ter ocorrido o abuso da personalidade, né? O que vai acontecer? Eu posso quebrar a personalidade, não vou nem falar quebrar, né? Eu posso desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade. Por isso que isso não se aplica ao direito empresarial. Onde é que eu vou aplicar a teoria menor? Sempre em âmbito consumerista e quando houver prejuízo ao meio ambiente, ou seja, lá no direito ambiental, né? Então, lá no direito ambiental e no direito do consumidor, eu me utilizo da teoria menor. Então, para o direito empresarial, eu aplico? Não. Para o direito empresarial, deixa para lá, esquece a teoria menor. Direito empresarial só trabalha com a teoria maior. Beleza? E para encerrar a aula, algumas observações. Primeira observação, a lei aponta a necessidade de autorização judicial para desconsideração, né? Desde que vocês viram o pedido partido do interessado do Ministério Público. Mas, professor, pode acontecer desconsideração de ofício para a teoria maior prevista no Código Civil? Não, tá? Para a teoria maior, não. Para a teoria menor, né, prevista no Código de Defesa do Consumidor e lá na Lei de Crimes Ambientais, pode, é possível. Para a teoria menor, o juiz ele pode desconsiderar de ofício, né, a personalidade jurídica. Cuidado que a maioria das vezes essa desconsideração ela acaba sendo de forma incidental. Ou seja, eu entro com uma ação de cobrança, eu entro com uma execução individual, coletiva, né, que é a falência, execução tributária, e o que é que eu faço? Ao longo, então, do curso do processo, eu peço essa desconsideração incidental. É justamente onde está regida do artigo 133 ao artigo 100 e nós não é o 138 não. Eu tenho certeza que lá no CPC é de até o 137. Isso que eu vou até apagar.
artigo 133 ao 137 do CPC. Se eu tiver errado, gente, perdão, mas se eu não me engano é de 133 ao 137 do CPC. Então, essa desconsideração incidental na ação de uma ação de conhecimento, de uma cobrança, de uma execução, seja ela, então, singular ou coletiva, até coloquei aqui, né? Pessoal, o que é uma execução coletiva? Geralmente é lá na falência, né? Tal. Então, o juiz ele pode determinar de forma incidental, nos autos da execução singular ou coletiva, execução tributária também, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Onde é que eu vejo isso? Como eu disse, não é matéria minha, é de processo civil, artigo 133 ao 137. E cuidado com esse tema bastante polêmico. Ilegitimidade ou legitimidade da pessoa jurídica para recorrer contra a decisão que determina a desconsideração. O que é que acontece? Esse entendimento, graças a Deus, ele está modificando. Eu tenho algumas jurisprudências espalhadas pelo Brasil que dizem que a pessoa jurídica não pode recorrer da decisão que desconsiderou sua personalidade jurídica. O que que acontece? Eu trouxe aqui para vocês, um entendimento que se coaduna com o entendimento da terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ decidiu que em uma execução proposta pelo credor contra a empresa devedora, se o juiz determinar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora dos bens dos sócios, a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer contra essa decisão, desde que o recurso seja interposto com o objetivo de quê? De defender a sua autonomia patrimonial, isto é, a proteção da sua personalidade. No recurso, a pessoa jurídica não pode se imiscuir indevidamente na esfera de direito dos sócios ou administradores, incluídos no polo passivo, por força da desconsideração. Ou seja, ela não pode, então, indevidamente adentrar a esfera de direitos dos sócios ou administradores. E, para mim, a partir do momento que o artigo 50, parágrafo 3º, bem como o CPC, ele autoriza a desconsideração inversa, mais do que nunca pode a pessoa jurídica recorrer dessa decisão, né? Por quê? Porque vai ser o contrário, vai ser os sócios e administradores que vão se imiscuir, perdão, né, da esfera de direitos da pessoa jurídica. E você aprendeu a partir do momento que ela tem personalidade, a partir do momento que eu levei os atos constitutivos para efeito de registro, ela passa a ter sua autonomia patrimonial, ela vai ter patrimônio próprio. Então, a pessoa jurídica tem legitimidade para impugnar a decisão interlocutória, já que a incidental não é interlocutória, que desconsidera sua personalidade para alcançar o patrimônio de seus sócios administradores, desde que faça no intuito de defender a sua regular administração e autonomia. Mas cuidado, eu ainda vejo muita jurisprudência dizendo que não pode recorrer, tá? Mas, sob minha ótica, isso vai mudar com o tempo. E isso, que é permitir que a pessoa jurídica recorra, seja regra. Beleza? Tranquilo? Então, gente, ficamos por aqui, certo? Bons estudos e até mais. Um forte cheiro no seu coração e fiquem com Deus.